Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Rita Bittencourt e venho com a segunda parte do primeiro capítulo do meu livro É Tempo de Cura. E o tema do primeiro capítulo é Deus me conduz ao deserto. E eu parei contando para vocês que eu comecei a enviar a palavra da Bispa Virgínia, algumas ministrações dessa Ellen Klein, que estava ministrando sobre o livro de Ruth. Se eu não me engano, era baseada no livro do Dr. Miles Monroe, que eu amo e é um referencial de homem de Deus na minha vida. E algumas ministrações tímidas, minhas, completamente amadoras, porque o Caquinho era horrível, até os áudios dele eram horríveis. Nessa época eu comecei a valorizar muito ele, e eu orava por ele, ungia ele. Falava: Senhor, eu não tenho nem equipamento, eu não entendo nada de tecnologia, mas se o Senhor está mandando, então abençoa o meu Caquinho. E eu colocava óleo nele e orava com ele. E dizia para o Senhor fazer ele funcionar com excelência. Pelo menos a excelência máxima que ele poderia me dar. Que era péssima, por sinal. Mas Jesus é lindo. E não importa, ele faz quando ele quer e a hora que ele bem entende. Então, eu comecei a me imaginar em abrir um grupo, porque eu comecei a ter muitas pessoas para enviar os áudios. E eu falei, eu vou abrir um grupo. E eu abri um grupo juntamente com uma companheira de ministério, uma amiga que eu amava muito. E a intenção do meu coração, a motivação, eu não sabia exatamente o que Deus tinha, o que Ele iria fazer. Eu não tinha noção. Mas a motivação do meu coração era poder alimentar as pessoas com a palavra do dia, com coisas que fossem edificar a vida delas e fortalecer a nossa vida. Porque quando a gente abre um grupo, nós não temos que pensar que nós vamos alimentar as pessoas, que as pessoas vão ser ministradas, que as pessoas vão ser curadas. Não. Eu continuo precisando de cura todos os dias da minha vida. E eu ouço áudios que são bálsamo para o meu espírito, para a minha alma. Me curam. Eu ouço testemunhos que me encorajam, injetam como uma injeção de fé, de ânimo, de coragem, de ousadia. Ah, irmãos, ninguém sozinho faz nada. E nós montamos esse grupo, e esse grupo, o propósito foi totalmente desvirtuado. Falei, não é isso que o Senhor quer. Eu não vou entrar em detalhes, porque não compensa. Não compensa porque eu era amadora e não estava buscando de Deus como Ele queria que fosse feito. Então eu sempre buscava alguém que eu achava que tinha mais competência e capacidade do que eu para fazer comigo. Eu estava sempre procurando alguma muleta, alguma cadeira de rodas, alguma bengala para eu me apoiar, porque eu não me sentia verdadeiramente capaz. E eu confesso para vocês, irmãos e irmãs, dia 9 agora fazemos 10 meses de ministério. Em muitos momentos eu me sinto incapaz e consulto a supervisão e a coordenação para que me ajudem a resolver e a decidir. Porque eu sempre entendi que Deus dá autoridade para a igreja, para o corpo de Cristo e não para indivíduos. O que eu penso, o que eu acho não é a verdade absoluta. O meu ponto de vista nem sempre está correto. Eu preciso da equipe de excelência que o Senhor colocou ao meu lado, para que eu possa avançar e crescer. Então,
eu saí desse grupo sozinha, mas duas pessoas quiseram sair comigo. E eu abri um outro grupo que eu deveria ter anotado o nome dos grupos, eu não anotei. Eu deveria ter anotado. E uma foi Tana, que é a minha primogênita, a menina dos olhos do Pai e a menina dos meus olhos. Então, nesse momento, nasceu uma aliança muito forte e eterna de companheirismo ministerial, de compromisso, de aliança, de fidelidade, de amor. Nasceu um amor tão grande nos nossos corações, e nós duas no deserto, nós duas passando privações. A gente não tinha nada, mas o nada que nós tínhamos, nós compartilhávamos umas com a outra. Eu dava para Tana, a Tana dava para mim. Mas a nossa aliança, a nossa identidade espiritual era como de Paulo e Silas. Muito linda, muito linda. E Nilma também veio. Nilma veio e eu sempre tive Nilma como minha irmãzinha, minha maninha. Vejo nela um potencial sobrenatural. Uma mulher misericordiosa, amorosa, que só precisava ser amada. E essa amizade, essa fidelidade, esse amor, esse carinho de irmãs, de maninhas, permanece até hoje. Nilma está conosco na rede de adoração e eu a amo muito. Mas nesse grupo vieram outras pessoas com as quais também eu não me identifiquei na visão, na pregação, nos interesses. E eu não senti paz mais uma vez. E eu falei, Senhor, eu acho que eu estou com problemas, porque sair de 2 grupos, sozinha de novo, eu acho que esse negócio não é para mim. Eu não sei mexer com isso. Eu não tenho competência, eu não tenho capacidade. Pastora, a senhora agora está falando dos grupos, mas e a sua situação? Minha situação, queridos e queridas, de mal a pior. A situação piorou. Ela piorou. Mas pasmem, eu me esqueci completamente da minha situação, do meu estado, das circunstâncias, de tudo. Eu comecei a literalmente esquecer. Eu não dava mais importância às circunstâncias e às situações que eu passava. O foco, o amor ágape, o amor que eu precisava ter verdadeiramente pelas vidas, Deus começava a implantar no meu coração. E essa era a minha preocupação. Eu parei imediatamente de jogar joguinhos de Facebook, porque eu falei para vocês, eu ficava na frente da televisão, eu assistia 3 programas consecutivos. Era da Ana Maria Braga, de comida, era o outro de saúde e era o outro da Fátima Bernardes. Nem sei mais se ainda passam esses programas, porque eu simplesmente, a partir desse tempo, nunca mais liguei a televisão na minha casa. Os jogos de Facebook, eu não tinha mais tempo. Eu não tinha mais tempo. O meu tempo eu comecei a dedicar à pessoa do Senhor Jesus, através do grupo. E eu questionei o Senhor, eu falei, Senhor, o problema está em mim ou está nas pessoas? Porque eu queria tanto parceiros, parceiras, para trabalhar junto.
E as pessoas que oravam muito por mim, me amavam muito, nessa época, elas começaram a ver Deus me levantar. E para minha tristeza e decepção, elas pararam simplesmente de profetizar na minha vida, de mandar orações no meu reservado. Pastor, elas são más? Não. Elas são infiéis? Não. Elas não são. O problema é que Deus permitia toda essa situação para que eu dependesse e aprendesse a depender única e exclusivamente dEle. Ele tirou todos os caminhos e atalhos que eu tinha para chorar, para me derramar. Ele tirou. Eu precisava ter uma experiência íntima, ímpar e muito mais profunda do que todos esses anos de convertida. Com Deus, com o Espírito Santo. E era lá no deserto que Ele estava me esperando para isso. Então, a senhora está julgando as pessoas? Não. Mas na época eu senti muita frustração, muita saudade, muita falta delas. Então eu decidi novamente sair desse grupo e não trazer absolutamente ninguém. Por mais que eu já estava totalmente ligada a Tana e nessa época também a minha maninha. Eu falei, não, eu não vou levar ninguém. E eu fui. E abri um grupo sozinho e coloquei as meninas da OLX. Que eu já nessa época eu orava. Elas falavam assim, Rita, ora por mim, pede para Deus isso. Eu preciso da oração para fechar um negócio, para o meu casamento. Elas começaram a abrir os corações delas espontaneamente. E eu simplesmente não mencionava absolutamente nada do que eu estava passando, a não ser com Tana. Tana sabia de tudo e eu também sabia de tudo da vida dela. E eu abri esse grupo, fomos eu, Tana, Nilma, algumas meninas da OLX, e nessa época, a minha princesa, uma pessoa muito especial, chamada Gilca, Maria Gilca, me chamou no reservado e disse, por que você me abandonou? Por que você saiu e me deixou? Eu disse, não, eu não te deixei. Você tem outro pastor, você tem uma cobertura. E a gente tem que respeitar. Porque uma coisa que o Senhor colocou desde o princípio, jamais se preocupe com pessoas, jamais pegue ninguém de outro grupo, jamais mexa com isso. Não é necessário. Eu vou acrescentar aqueles que devem ser acrescentados. Não é necessário que você se envolva de forma alguma com pessoas de outro grupo e migre para o seu. Deixa que eu vou fazer. Então eu tinha muita tranquilidade, até porque eu não queria tanto problema para minha cabeça. E na minha cabeça seríamos em 10, 15, ótimo. Não tem aquele grupinho legal, eu e tu e eu? Ah, que delícia, né? Eu e tu e eu. Nós temos essa tendência de nos adaptarmos com aquela quantidade de pessoas e nos tornarmos tão íntimos, que a gente não quer separar. A gente não quer passar isso tudo para outras pessoas. A gente quer se acomodar ali. Criamos uma zona de conforto muito eficaz e muito tranquila. Ok? Então foi assim que eu fiz e abri o Adoração. Abri grupo Adoração. E éramos em mais ou menos umas 10, 12 pessoas. E Gilca, quando ela me disse isso, eu senti
um amor tão grande. O jeitinho que ela falou comigo, a forma que ela sinalizou que estava sentindo-se abandonada. Eu falei, sabe de uma coisa? Tô nem aí. Vem, vem minha princesa, fique conosco. E Gilca é a minha princesa guerreira. E continua até hoje fiel, firme na rede de adoração, para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse grupo, nós fomos consolidando, amando as vidas. Algumas pessoas saíram e apareceu uma pessoa no grupo da Bispa Virgínia, que eu pegava as palavras do dia. Eu era de 2 grupos e por ver uma injustiça lá, porque era um grupo silencioso, eu falei, eu sei que vão me expulsar do grupo, vão me remover, mas a mesma coisa que a moça fez, porque o bebê pegou o telefone e falou no áudio. Ele disse alguma coisa no áudio e começaram a cair matando em cima da mulher, humilhando a mulher. E teve uma pessoa que chegou ao ponto de dizer, é por isso que Deus está separando o joio do trigo, porque joio não presta. E quando eu li aquilo lá, aquilo ali subiu, eu falei, não, eu não vou suportar. Falei, olha, eu sei que vocês vão me expulsar do grupo, como é o nome dela? Eu esqueci porque hoje eu não estou mais. Quem está é o profeta Jameson, que é supervisor, e ele é quem posta a palavra do dia todos os dias. Kalina. Falei, olha, Kalina, eu sei que você vai me expulsar, vai me remover, mas pessoas que também não têm direito de abrir a boca e falar aqui, estão julgando uma pessoa que o bebê pegou. Gente, onde está a misericórdia? Por que vocês são assim? Olha, eu vou sair desse grupo. Eu não suporto ver isso. Sabe, muito brilhantismo, muita exclusividade, muito nhenhenhê. E isso não me agrada, não agrada o coração de Deus. Jesus não fazia isso com ninguém. Quando ele estava no meio da multidão, ele cuidava da multidão. Ele não humilhava a multidão. Eu vou sair. E vocês que estão se sentindo abandonados, maltratados, eis-me aqui, eu adoto vocês. E nessa época eu conheci a pastora Ângela e o pastor Odair, que são do Nordeste, são meus amigos, mentores na minha vida, amigos e companheiros ministeriais ao qual eu sou e serei grata para sempre, para o resto da minha vida. E ela me disse, me chamou de missionária alguma coisa. Eu disse, não, eu não sou missionária alguma coisa. Eu sou Rita Bittencourt, não sou missionária. E ela me disse, não, mas os áudios que eu recebo da senhora é missionária. Missionária fulana. Eu falei, não, a senhora está equivocada, pode ser por conta do sotaque. Não, esse jeito de falar é impossível. Eu falei, então a senhora pode me mandar um áudio que a senhora tem dessa tal missionária fulana de tal? E ela me mandou. E esse dia foi um divisor de águas na minha vida. Porque, pastora, a senhora ficou brava com a mulher que estava... Eu não. Porque eu não falava meu nome, eu não fazia nada, eu não sabia nada. Eu gravava os áudios e mandava. Porque a motivação do meu coração era fazer só aquilo. E Deus só mandava eu fazer aquilo. E aí eu falei assim para ela, e como funciona? A senhora tem um grupo? Aham. E eu espalho no Nordeste inteiro. Todos os grupos que eu participo, eu coloco a palavra. Só que agora eu vou colocar Rita Bittencourt, né? Bittencourt. Ela não conseguia. A pastora Ângela demorou muito tempo para pronunciar Bittencourt. E mesmo assim ela fala Bittencourt, né? Linda, linda da minha alma, amada da minha alma. E pastora Ângela fez a minha mente e os meus olhos
se abrirem. Foi um start de Deus que usou aquela mulher para me dizer que os meus áudios iam para o Sudeste. E ela pegava no Sudeste e já estava colocando no Nordeste. Falei, mas como que meu áudio pode ir no Sudeste e no Nordeste se nós somos de Mato Grosso? Impossível. Pois isso aconteceu. Isso aconteceu. E nós ficamos amigas, companheiras de ministério. Nessa época o meu grupo e o grupo dela não era grande. Ela veio para o meu grupo, o pastor Odair também. E foi um divisor de águas. Eu me lembro que um dia no grupo, eu perguntei ao grupo, o que vocês querem que eu ministre amanhã, queridos e queridas? E o pastor Odair tem um jeito de falar, né? De homem de Deus. Ele disse, Varoa, o Senhor manda te dizer que Ele te colocará palavras na tua boca. Você jamais pode perguntar ao povo o que o povo quer ouvir. Você tem que ministrar ao povo o que Deus quer falar com o povo. Portanto, você não deve perguntar o que o povo quer ouvir. E eu falei, amém, pastor. Eu recebo essa palavra. E um dia eu estava tricotando com a pastora Ângela. E nós estávamos tricotando, ela estava na cozinha fazendo almoço para o pastor. E o pastor chegou e falou, está conversando com a Varoa? Ele sempre me chamou de Varoa. E ele disse assim, fala para a Varoa que o Senhor está mandando dizer para ela, Gênesis 15, deixa eu ver aqui o versículo, porque eu tenho ele de cabeça, mas eu tenho medo de errar. 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Não. Até que não tenha cumprido tudo em tua vida. É assim que fala. Eis que, vi a palavra, não serás o teu herdeiro, tarará. Eu acho que é esse. Mas depois, no próximo áudio, eu vou procurar direitinho. Então foi assim que a pastora Ângela e o pastor Odair, pastores ungidos do Senhor, entraram na minha vida e na rede de adoração, que na época era um grupo. E no próximo áudio, eu vou para a segunda parte. Deus me conduz para o deserto com a explosão da adoração. Amém? Observem que aqui eu começo a falar do que Deus começou a fazer. E pastora, a senhora não fala mais do sofrimento? Em alguns momentos eu vou falar sim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Deus começou, por maior que fosse o sofrimento, a escassez, as dívidas que eram imensas, para nós viraram gigantes. Ainda assim, eu comecei a não me preocupar nas situações e nas circunstâncias. E comecei a focar no Deus que me chamou. Até então eu não sabia para quê e por quê. Mas Ele sabia. Amém? Então, depois eu venho com a terceira parte do capítulo Deus me conduz ao deserto, para compartilhar com vocês de outras pessoas, outras mulheres e homens que apareceram na minha vida. Amém? Beijo no teu coração. Eu amo vocês.